Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito para vocês. Vamos naquela leitura direto ao ponto. Peço que vocês tragam alguma questão que vocês estejam passando aí nesse momento, que vocês precisem de um direcionamento do tarô. Trago agora. Tarô direto ao ponto é aquela resposta clara e objetiva que vocês estão precisando. Hoje vou trabalhar com o tarô russo, tá? Separei arcanos maiores e menores. Para quem trouxe uma questão ligada ao coração, os anjos respondem, e o Jardim dos Anjos também, oráculos de complemento de leitura. Duas opções de escolha, vocês podem se conectar com a opção número 1, a jaspe vermelha, ou a opção número 2, olho de tigre, tá? Vamos lá. Vou tirar uma carta dos arcanos maiores e duas dos menores, tá bom? Vamos lá. Neste momento, peço cartas e mensagens. Opa! Pera lá, gente. Vamos que aqui é tudo ao vivo. Voltei. Não vou editar não, vai ser assim mesmo, vai diretão. Trazer a mesa um pouquinho mais para cá. Vocês viram que ainda estou no modo improviso, né? Vamos lá. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Diga lá, tarô. Agora, mais duas cartas para cada opção. Complemento de leitura. Duas cartas para cada opção. E é avião que passa, cachorro que late, né? É uma festa, uma loucura. Agora, Anjos do Romance. Eu escutei aqui no meu ouvidinho duas cartas, então vamos lá. Vamos de duas cartas dos Anjos do Romance para cada opção, tá? Agora, Jardim dos Anjos. Duas cartas também. Vamos lá agora, deixar a opção 2 aqui de lado e a gente vai com a opção número 1, a jaspe vermelha. Vou deixar aqui, ó, fica mais fácil para que vocês vejam a pedra. Pendurado, rei de espadas, as de copas. Entendi claramente. Olha, no começo da leitura eu pedi que vocês trouxessem alguma questão aqui para a mesa, né? Para quem escolheu a jaspe vermelha, sinto que vocês estão num momento bastante parado, um momento de... Como que eu posso explicar? Um momento em que vocês não podem agir muito, né? Meio que de mãos atadas, esperando algumas situações se desenrolar, ou esperando a tomada de decisão de alguém a respeito de algo que os envolva também. É um momento de espera, um compasso
né, de espera mesmo, não tem muito o que fazer. É uma carta que fala de você acorrentado, preso, né? É uma energia de pouca movimentação. E para além de pouca movimentação, pouca possibilidade de movimentação. O pendurado, quando sai, ele pede que você olhe toda essa situação que você está passando por uma nova perspectiva, tá? Uma coisa que eu falei aqui, que às vezes você pode estar esperando uma decisão de alguém, analisa essa espera por uma nova perspectiva. Será que você precisa mesmo que esperar por essa pessoa? Será que você precisa esperar por essa decisão, né? Esperar por algo que às vezes não dependa exclusivamente de você? Analisa esse cenário que você está vivendo e perceba, né? Apesar de toda essa falta de movimentação, o que você pode buscar de novo dentro desse cenário, tá? O Rei de Espadas, ele me fala de um momento também de muita racionalidade, um momento que você está muito analítico, que você está muito calculista, mas no sentido de calcular, eu sempre falo, né? Calcular os riscos da operação. De você pensar se está valendo a pena, se não vale, né? Então, assim, são informações que para mim se complementam. Lembra que eu falei, analisa direitinho se essa decisão que compete a outra pessoa ainda te diz respeito, né? E o Rei de Espadas, ele está justamente trabalhando esse lado racional, né? Aqui fala de você buscar uma nova perspectiva e aqui mostra você pensando a respeito dessa nova perspectiva, o que é muito interessante, né? O Rei de Espadas, como ele é muito no mental, como ele pensa muito, é muito propício, é uma energia muito propícia, muito complementar ao pendurado que busca uma nova perspectiva. Então, assim, é como se aqui pedisse uma nova perspectiva e o Rei de Espadas falasse prontamente: pode deixar que eu trago essa nova perspectiva para você. A gente vai encontrar essa solução, tá? Vejo também que esse cenário vai levar para você essa racionalidade, né? Depois que você buscar uma nova perspectiva e que você conseguir sair dessa situação que você se encontra muito, muito preso ou muito presa, você vai encontrar aí algo que vai deixar seu coração... O As de Copas tem saído bastante, né? Vai trazer um princípio, um potencial de algo que vai começar e que vai trazer muita esperança, felicidade, amor, muito sentimento para a tua vida, tá? Posso estar falando de alguém que vai iniciar uma relação aqui, tá? Posso falar fortemente, alguém que quando consegue se desvencilhar dessa densidade aqui, abre portas, né, para o início de uma relação que vai te trazer bastante um sentimento renovado, tá? Os anjos do romance falam: cuidado com as bandeiras vermelhas. Certos sinais estão te avisando, tá? A gente sempre sabe, né? Os sinais são sempre dados. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos, no Insta aparece bastante, de casais que estão na festa de casamento e o noivo vai e empurra o rosto da noiva assim no bolo. E os comentários sempre são: os sinais sempre são dados. Então é importante que a gente abra o nosso olhar a respeito dos sinais que são sutis. Às vezes eles gritam, às vezes eles são mais sutis, mas os sinais estão sempre aí, né? Não fechem os olhos. Aliás, usem essa energia aqui de Rei de Espadas para para perceber quais são esses sinais, tá? Para outras pessoas, os anjos do romance estão pedindo para que vocês façam um esforço, tá? Um grande amor merece que se respeitem todas as etapas que se deve passar, tá? Aqui já é uma energia um pouco mais, né, mais legal, assim, um pouquinho mais animadora, né? O Jardim dos Anjos está falando da necessidade de você ativar seu poder pessoal, né? De você enxergar aquela força interna, aquela força que é só sua, né? E engraçado que aqui é uma carta amarela. Amarelo remete muito
ao plexo solar, que é justamente aquele chakra que fala da nossa força, né? Fica aqui na região do estômago, então trabalha bastante. Aqui me veio de falar para vocês usarem amarelo, tá? Trabalhar qualquer coisa, amarelo, um pouquinho dourado, e trabalhar muito fortemente esse poder pessoal. Quando a gente está aqui, quando a gente está numa energia de pendurado, a gente se sente com esse poder pessoal um pouco tolhido, né? Mas trabalha isso internamente, tá? Os anjos o Jardim dos Anjos também falam da importância da gratidão em todos os momentos, em todos os aspectos. Se você está aqui assistindo a esse vídeo, já é motivo de gratidão. Porque se você está assistindo esse vídeo é porque você tem uma internet, é porque você tá vivo, tá respirando, né? Tá com um tempinho aí para assistir. Então, seja grato por absolutamente tudo, tá certo? É isso, quem escolheu a opção número 1, jaspe vermelha. Agora, a gente vai para a opção número 2, do olho de tigre. Opa! Que... Vamos lá. Vocês veem com a energia do carro, arcano número 7, que é uma carta que eu particularmente gosto bastante. É aquela carta que fala assim, fala de um movimento, posso estar falando aqui de alguém que vai para uma viagem, tá? Que tá aí programando, pensando, ou que vai, né? Às vezes pode ser uma viagem muito programada, às vezes pode ser alguma coisa que vem assim de sopetão. Essa é uma das interpretações. Também estou falando com alguém que é chegado o momento de trazer a vida, né? Trazer o seu poder. Na leitura da opção número 1, saiu a carta do poder pessoal. Eu acho que conversa muito com essa carta do carro. Então, se vocês sentirem, dá uma olhadinha lá na opção número 1. Eu tenho sentido bastante que as opções, elas estão se complementando, tá? E por que eu falo isso? O carro, ele fala de você trazer a tua vida, né? De você assumir a rédea da tua vida, de você direcionar o teu carro, né? Direcionar a tua vida para o caminho que você quer. Claro, né? Ele pede que você equilibre razão e emoção, né? Não pode ser muito racional e também não pode ser muito passional. Pede esse equilíbrio aí. E talvez esse equilíbrio que seja um pouco difícil, né? Mas de qualquer forma ele pede um direcionamento para algo que você está buscando e que você caminhe nesse sentido, que você se lance nesse sentido, tá? É uma carta que para mim fala muito de poder pessoal, de você no comando, né, do que você quer, de você se direcionando para as suas relações, para suas, gente, fugiu a palavra, para suas realizações, tá? O 5 de espadas, ele vem me falar de uma energia de quem tem o medo de perder, né? Quem tá aí entrando em alguma situação, mas que tá um pouco receoso, não sabe se essa batalha toda vai valer a pena, né? É uma carta que fala muito de você batalhar, 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 e depois quando você olha o resultado, você ganha, né? Você tá ali da batalha. Aí quando você ganha, você fala assim, nossa, mas eu lutei tanto por isso, né? Ou então de alguém que tá batalhando muito, né? E que tem bastante medo de perder algo ou alguém, né? Essa energia, o naipe de espadas, ele é todo muito denso. Então é importante trabalhar bastante essa energia, né? Porque apesar de ser um outro naipe, né? Vocês vêm aqui com uma crescente. Vocês estão numa energia de medo de perda, mas depois vocês vêm para um 6 de ouros. É uma carta que fala de relações desiguais, trocas desiguais. Às vezes você está dando mais do que você está recebendo, né? E às vezes também você está recebendo muito e você está ofertando pouco, né? Então, o quanto é necessário você trabalhar esse equilíbrio? Percebam, né? Aqui fala de trocas iguais e aqui a gente está falando no carro de equilibrar razão e emoção. O quanto essa
esse equilíbrio ele é necessário, né, para quem tá aqui, para quem trouxe alguma questão aqui para mesa e que escolheu o olho de tigre, tá? De qualquer forma, o que eu percebo aqui? São cartas que, se você equilibrar mesmo essas energias, você sai desse medo da perda, né? Quando você se entrega o tanto que você está recebendo, né? Isso em trabalho, isso em relacionamento, isso em família, você diretamente você meio que perde o peso, o medo da derrota, o medo de não conseguir aquilo que você está buscando, né? Porque você percebe esse movimento, né? Quando você direciona as suas ações no sentido de equilíbrio, não tem por que você ter medo, tá? É basicamente isso que eu tô vendo aqui, tá? Os anjos do romance, eles pedem para que você expresse o seu amor, tá? Expressar o amor, cada pessoa tem uma forma de expressar amor, alguns com palavras, outros com gestos, né? Utilize a sua maneira, né? Seja autêntico, seja verdadeiro, mas é o momento de você expressar o que você está sentindo. Lance-se, dê o primeiro passo, tá? Aqui tá pedindo para que você diretamente se declare, né? Tem também, para outras pessoas, uma energia de novo amor, tá? Alguém acaba de despertar o romantismo que você traz dentro de si, tá? Pode ser, inclusive, que é necessário você expressar o que você está sentindo para esse novo amor, tá? Para algumas pessoas, o Jardim dos Anjos fala que é um momento de um retiro, de você se afastar de alguma situação, de alguém, para entender direitinho o que está acontecendo, né? Talvez para você identificar que não tem necessidade desse medo de perder, tá? Isso daqui é só coisas da sua cabeça. Então, para algumas pessoas aqui pede um retiro, tá? Como eu falei que o carro, ele fala de um direcionamento, de você estar se direcionando para rumo às suas realizações, ou de você estar assumindo as rédeas da tua vida, esse retiro, ele também pode estar falando de você se retirar, né? De você pegar o seu carrinho e sair fora de alguma situação, tá? Também vem a mensagem da conexão, e essa mensagem, ela é muito clara, né? Não deixa dúvida nenhuma, uma conexão com o superior, com o que é místico, com o espiritual, o quanto é importante a sua conexão com o espiritual. Eu vou além, ainda falando sobre esse 5 de espadas, que não à toa está aqui no meio do jogo. Quando a gente tem uma profunda ligação com o espiritual, quando a gente tem uma profunda ligação com o que nos conecta com essa força, que não tem nome, tá? Que não tem religião, estou falando diretamente para cada um, é de um jeito, cada um aqui acredita no que quer e tudo bem, tá? Não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas quando você está plenamente conectado com essa força, quando você entende absolutamente tudo, estou vendo um avião que está passando aqui bem baixinho, vocês estão ouvindo barulho, né? Quando você está plenamente conectado, não tem por que você alimentar essa energia de medo da derrota, tá? Então se conecta fortemente com aquilo que te fortalece e saia dessa energia, tá certo? É isso, eu vou ficando por aqui, prometo que volto, um beijo enorme, tchau, tchau.